Bom dia. Vamos gravar hoje mais uma versão do Momento FTB e a nossa proposta hoje é falar sobre o Fundo Rotativo Solidário da Habitação. Quando estive refletindo sobre esse tema, sobre essa apresentação, me lembrei aqui do relatório de sustentabilidade que já foi impresso há acho que um pouco mais de um ano, e onde nós temos aqui um elemento muito interessante que remete à discussão de hoje, que é o planejamento estratégico da FTB. Estamos aqui na página 10 do relatório de sustentabilidade GRI. E, de acordo com esse planejamento estratégico, hoje nós estamos na terceira fase, que é a fase da construção. Esse planejamento ele considera esse período entre 2009 e 2012. Então, eu queria dividir um pouquinho aqui com os nossos associados o que significa essas fases do planejamento estratégico e por que foram dados esses nomes a cada uma das fases. Aqui considera que primeiro existe a primeira fase, que é o projeto, a segunda fase, os alicerces, a terceira, que é onde nós estamos, que é a construção, a quarta fase, a decoração, quinta, confraternização, e a sexta vem o assistencialismo. Essas fases, elas mais ou menos, elas sempre se remetem ao processo de construção de um imóvel. E no planejamento estratégico, então, essas fases de construção de um imóvel, elas estão relacionadas aos períodos de amadurecimento, de desenvolvimento da nossa organização. Então, eu vou pedir para os associados que estão nos assistindo agora que reflitam um pouquinho o que representa essa fase de um imóvel que já tem o projeto, que já tem os alicerces construídos e está trabalhando na construção. O que se faz no momento da construção de um imóvel? É o momento que se está levantando as paredes, é o momento que se está fazendo a instalação de hidráulica, de elétrica, é o momento onde nós estamos colocando o telhado, o momento que nós estamos preparando o imóvel para que ele possa ser habitado. Então, todo esse momento, toda essa construção, toda essa elaboração, todo esse trabalho, que realmente é um trabalho bastante pesado, é uma fase muito pesada dentro da construção civil, é a fase que nós estamos vivendo hoje dentro da FTB. Eu entendo que o Fundo Rotativo Solidário da Habitação, ele veio justamente nesse período, é um dos elementos que nós estamos inserindo dentro da nossa organização, é uma ferramenta que nós estamos utilizando para concluir esse grande projeto, para concluir e permitir que, a partir de 2012, que entra a fase da decoração, segundo o nosso planejamento estratégico, permita exatamente que um grande número de pessoas estejam residindo dentro dos seus imóveis e estejam se preocupando com a decoração, com a melhor condição de viver dentro desse processo que já foi construído. Então, aqueles que estiverem interessados em consultar o relatório de sustentabilidade, é só entrar no site, põe lá em pesquisa, você encontra o relatório de sustentabilidade e poderá observar o planejamento feito aí pela nossa associação durante esse período todo. Bem, Carlos, você esteve agora em Brasília, essa semana, em meados de setembro, aí, levando os nossos projetos, falando sobre o Fundo Rotativo Solidário. Então, nos dá uma visão aí do que você teve lá, dos contatos, qual a sua perspectiva? O objetivo nessa viagem foi justamente de apresentar essa proposta do Fundo Rotativo Solidário, mostrar o embasamento desse trabalho, e esse embasamento ele remete necessariamente a todo o trabalho e todos os resultados já colhidos dentro do SAC, e buscando reforçar, potencializar os recursos da nossa organização, da FTB, no sentido de realizar o objetivo de cada um dentro de todo esse trabalho, que é o acesso à habitação. Principalmente o acesso à habitação para famílias de baixa renda. O nosso foco aí ficaria muito em famílias de 1 a 3 salários mínimos,
que são as famílias que estão sendo excluídas desse acesso, as que mais têm dificuldade de acessar a habitação. As reuniões foram muito produtivas, em todos os órgãos nós sempre fomos muito bem recebidos e as premissas que nós estamos utilizando dentro do Fundo Rotativo Solidário da Habitação coincidem com as prioridades do governo para a habitação. Então isso tudo nos deixou muito confiantes e permitiu também um agendamento de continuidade dessas negociações, dessas entrevistas, para que possamos potencializar cada vez mais as ações. Certo. Quem acompanha o nosso fórum viu que você postou lá essa semana que, devido à reunião que nós tivemos, o termo de participação no saque vai ser somente aceito até os que forem entregues no dia 14 de outubro agora, certo? Certo. Cássia, existe todo um movimento onde os associados que atualmente participam do saque, eles vão ter a possibilidade de participar do Fundo Rotativo Solidário da Habitação. Esse movimento, ele primeiro distribui os associados que hoje participam do saque em grupos regionais. E esses grupos regionais, eles já estão sendo estruturados, está sendo feita a contabilidade individualizada por grupo, e os associados de cada região, então, agrupados, eles futuramente eles vão participar desse movimento de que esses grupos eles passam a ser independentes entre si, autogestionários e independentes. Para que isso se viabilize, nós precisamos ter uma data limite de registrando a intenção de associados que participam da FTB e que não participam do saque, apresentando esse interesse em participar desse movimento. Essa data, nós consideramos que ela pode ser até o dia 14 de outubro, para que até o dia 21 de outubro todas as adesões já estejam registradas. No dia 22 de outubro, nós temos o segundo seminário de orientadores, que ocorre em Recife. Então, nessa data, nós fazemos o lançamento oficial do Fundo Rotativo Solidário e vamos estar apresentando para todos os associados esses grupos já formados e a contabilidade de cada um desses grupos. Importante frisar que essa divisão que vai ter pelas regiões é tudo automático, feito pelo próprio sistema da nossa associação. Quer dizer, o associado ele não precisa se preocupar. No dia 22, quando for apresentado lá no seminário, o Fundo Rotativo Solidário, ele mesmo vai poder, através da área restrita da FTB, ver em qual grupo ele está participando e qual é a região dele. Então, tudo isso vai ser automático, ele não vai precisar se preocupar com nada. Sim, todo esse processo é automático, ele garante todos os direitos que os associados já têm, a manutenção disso, e ele traz um aspecto muito importante, que a partir do momento que os associados estão mais próximos entre si, então com esses grupos regionais, nós temos uma realidade econômica mais homogênea entre os participantes. O ranking ele passa a ser também por região, e os associados eles conseguem ter uma visualização muito mais eficiente da aplicação dos resultados que cada grupo está gerando para o fundo. Então, os recursos captados em uma determinada região passam a ser aplicados na mesma região onde eles foram captados. Eu entendo que para o associado, é a principal vantagem dessa migração para o Fundo Rotativo Solidário. Tem um número mínimo de participantes ou se pegou por estado, por número de associados? Como que está sendo feita a divisão? Então, essa divisão hoje ela é uma divisão geográfica. Inicialmente o estudo é feito por estado e esses grupos eles podem eventualmente congregar alguns estados, por exemplo, uma região. A região norte provavelmente vai ser um grupo para todos os estados da região. Isso depende muito da mobilização em cada uma dessas regiões. O associado que ele estiver dentro de uma região, depois de consolidado todo esse processo, haverá uma opção, se ele quiser migrar
de um fundo para outro. Por exemplo, o associado ele pode dizer, olha, eu moro em Manaus, mas quando eu tiver a minha carta de crédito, eu vou querer comprar o meu imóvel em Natal. E eu já tenho todo um processo de mobilização com a equipe de Natal, então eu gostaria de participar desse grupo. Isso é um processo automático, a partir da manifestação do associado, o sistema ele faz essa migração e é possível fazer esse tipo de movimento. Como também um determinado grupo ele poderá se dividir em regiões onde tem um número muito grande de associados, tipicamente São Paulo seria uma dessas regiões, Minas, Rio de Janeiro. A partir da intenção de algumas lideranças, podemos formar grupos ainda mais próximos, mais regionalizados. E, como exemplo, eu cito um grupo inicial para o estado todo de São Paulo, que poderá depois ter um grupo só para a região do ABC, que é a região próxima de São Paulo. Podemos ter um grupo, inclusive, apenas para um bairro. O importante é que quanto mais próximos estão os participantes, melhor a eficiência e melhor as condições de autogestão desses grupos, que é um aspecto que nós estamos considerando como fundamental no avanço desse processo. Eu acho isso importante porque se eu faço parte de um grupo e eu vou querer que tanto eu quanto todo o grupo se mobilize, porque as contemplações se darão dentro do meu grupo. Então, cada grupo vai ter a sua calculadora, o seu ranking, certo? Principalmente o seu ranking. Então, eu vou estar dentro do ranking de um grupo e não mais dentro do ranking nacional, que como era hoje. Exatamente. E esse processo de autogestão de cada grupo, os grupos eles vão poder tomar decisões sobre a aplicação dos recursos enquanto disponíveis antes de efetuar o pagamento aos imóveis. Eles poderão definir sobre os pesos de cada um dos elementos, sobre as regras de contemplação. Então, tudo isso são decisões que passam a ser regionalizadas e sempre mais adequadas à realidade do grupo. Então, a transparência vai além do que é hoje, porque cada grupo vai ter a sua gestão, vai ter os valores captados por aquele grupo, visíveis para todo mundo do grupo, e a aplicação dos valores nas contemplações dos associados. Exatamente. Um participante do grupo, ele vai poder enxergar todo o seu histórico como participante daquele grupo, mais ou menos no modelo que acontece hoje da FTB da área restrita, onde cada um dos participantes consegue enxergar toda o seu cadastro, a sua posição financeira, todas as informações referentes a si próprio. Dentro do Fundo Rotativo Solidário, cada um dos participantes ele consegue também enxergar a contabilidade do seu grupo. Ele consegue saber quanto esse grupo tem de recursos disponíveis para novas contemplações. Ele sabe exatamente quantos associados já foram contemplados dentro do seu grupo, quantos são os recursos de amortização, aqueles recursos que já estão retornando para o fundo, mostrando todo esse movimento e a força crescente de contemplações dentro do próprio grupo. Deixa eu ver se eu esqueci, mas acho que basicamente nós falamos tudo que foi decidido na reunião gerencial, certo? E do fundo rotativo. Então, o mais importante nesse momento é quem não assinou o termo de adesão e quer assinar e quer nos enviar, o termo pode ser enviado até o dia 14 de outubro. Temos lá no site o endereço da nossa caixa postal. E que todos participem do segundo seminário. Os que não são da região de Recife, onde vai ser o seminário, vão poder participar online pelo site, que vai ter vamos ter todas as explicações sobre o fundo e sobre qual grupo você está fazendo parte. Eu gostaria de colocar ainda um ponto que é importante referente a essa transição, que a partir de, então, quase final de outubro, nós já vamos ter totalmente estabelecido quais são os associados que estão participando do SAC. Vai ocorrer todo esse movimento de migração, de ajuste dos grupos regionalizados e depois existe um outro movimento onde cada um desses grupos ele passa a ter autonomia, tanto autonomia de gestão quanto eles passam a ter autonomia também enquanto instituição independente de cada um dos grupos.
E aí nós teremos já esse processo totalmente implantado. Implantado o processo, vai possibilitar a entrada de novos participantes dentro de cada um dos grupos e vai possibilitar, inclusive, adesões de novas pessoas que queiram efetivamente ter os benefícios do acesso à habitação dentro desse modelo. Então, nós temos um período aí que eu estimo que seria mais ou menos então da segunda quinzena de outubro, mais ou menos até o final do ano, onde nós temos esse grupo fechado, não havendo novas participações dentro do programa SAC e nem adesões no Fundo Rotativo Solidário, período onde ocorre toda essa adaptação do uso das ferramentas, que as pessoas se sintam confortáveis nas suas posições, nas novas posições, e provavelmente, então, a partir logo no início do ano de 2012, de janeiro, então nós já teríamos esse processo totalmente aberto, liberado, operando, e contamos aí com apoio de várias áreas do governo também no desenvolvimento desse processo, inclusive com a participação financeira. Bom, então, como vocês puderam notar, nós realmente estamos na fase da construção, construindo aí agora a casa, né, toda, para podermos usufruir depois aí, mais para frente, com tranquilidade e cuidar aí da parte da decoração, não é isso? Exatamente. A boa notícia é justamente que esse planejamento todo ele está permitindo o desenho de um cenário que está sendo analisado e avalizado pelos órgãos de governo, onde nós fazemos esse cenário 2012 a 2014 e queremos chegar em 2014 com mais de 100 mil pessoas já residindo nos seus imóveis, graças a esse modelo. Que ótimo. Então fiquem atentos às news enviadas para os associados com as informações, se atente ao site também, que esse período aí até o dia 14 vamos ter bastante informação e é importante vocês estarem cientes da nova construção aí da nossa associação. Obrigada.